Bem, bom dia, senhoras e senhores, bom dia, senhores deputados. Quero já registrar as presenças do deputado Carlos Mink, relator da nossa comissão, deputados Luiz Martins e deputado Gilberto Palmares, a quem eu quero saudar aqui pela chegada à nossa comissão, substituindo o deputado André Siciliano. Seja muito bem-vindo, Gilberto. Tiramos o André para trazer o Gilberto Palmares. Quero registrar para essa nossa 7ª oitiva da comissão especial que visa apresentar à Casa uma revisão em toda a legislação das agências reguladoras do Rio de Janeiro. Tenho o prazer de registrar a presença do Dr. Carlos Henrique Roma Júnior, diretor-presidente da Prolagos, Dr. Bruno Ambrusti, presidente da SEG, Dr. Jorge Luiz Ferreira, Dr. Carlos Gontijo, superintendente de Águas de Turnaíba, e doutora Silvana Azulay, representando a presidência da SEDAI, assessora jurídica da SEDAI. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa 7ª audiência, temos mais 2 no cronograma que estabelecemos de trabalho para a comissão. Próxima é com o presidente do Tribunal de Contas do Estado e o seu corpo técnico, já que temos debatido aí uma área que acaba gerando uma área de atrito entre o fazer do tribunal e as agências reguladoras. Então, a próxima oitiva nossa será com a presença do presidente do corpo técnico do tribunal e a última oitiva com os usuários desses serviços concedidos no Rio de Janeiro. De modo, senhores deputados, que estava conversando com o relator, deputado Carlos Mink, estamos pretendendo até mais tardar a 2ª quinzena de maio, podemos fazer as nossas audiências concluindo aí o debate do texto e apresentarmos ao plenário o texto da revisão da legislação das agências. Eu quero registrar também o deputado Luiz Paulo, nosso vice-presidente da comissão. Eu quero apenas, para conhecimento dos nossos convidados, nós aqui recebemos na primeira audiência o Dr. Sérgio Guerra, especialista nessa área de regulação, representando a Fundação Getúlio Vargas. Foi a nossa primeira audiência. A segunda audiência recebemos o chefe da Casa Civil, Dr. Leonardo Espíndola, e os procuradores de Estado que, à época, construíram no Poder Executivo a concepção das nossas agências reguladoras. Terceira audiência, tivemos aqui todo o Conselho Diretor da GETRANSP. Temos um debate com todos os conselheiros e o presidente da GETRANSP. A 4ª audiência, recebemos o Dr. Fábio Augusto da Costa, que preside a Associação Brasileira de Agências Reguladoras e é o presidente da Agência do Estado do Amazonas. A 5ª audiência, recebemos o presidente e os conselheiros da Agenersa, a nossa agência de energia e saneamento. A 6ª audiência, recebemos os presidentes das concessionárias Supervia, Metrô e CCR Barcas. Na 7ª audiência, estamos recebendo agora as concessionárias da área de saneamento e da área de energia e gás ligadas à Agenersa. Então, estamos assim completando um ciclo de oitivas que tem como objetivo colhermos experiência, informações, pontos positivos, negativos. As agências já estão aí há mais de uma década. Todos nós aqui sabemos que a parceria público-privada, especialmente para o Rio de Janeiro, é uma política que só tende a ampliar essa relação. Então, o papel dessa comissão ela foi constituída com o foco, não é uma CPI, para tranquilizá-los aí. Nós aqui estamos querendo discutir o serviço regulado, o papel das agências, o que vem acontecendo nesses mais de uma década, experiência de vocês e a colaboração que vocês podem apresentar à comissão. Eu vou propor aqui aos senhores deputados, a gente dá aí de 10 a 15 minutos para cada um dos nossos convidados, para depois abrirmos aqui a pergunta dos deputados. Quero já registrar que o doutor Carlos Henrique Roma precisa se ausentar às 12h30, porque tem viagem para o estado de São Paulo. Então, por isso, vou iniciar com o doutor Roma,
que é o presidente da Companhia Prolagos, saneamento da região dos Lagos do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos e tenho certeza que a contribuição dos senhores vai ser de muito valor para o trabalho dessa comissão. Muito obrigado. Com a palavra, o doutor Carlos Henrique Roma Júnior. Bom dia, deputado Conte, demais deputados, colegas aqui presentes, quem está nos acompanhando nessa sessão. Para nós, da Prolagos, do Grupo Aegea, é sempre importante estarmos num ambiente como esse, para que a gente possa falar um pouquinho da nossa experiência como concessionária. Nós que estamos na região dos lagos, a Prolagos tem 19 anos na região dos lagos, uma concessionária que recebeu a região com 30% de cobertura de água, de 5 municípios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro, Iguaba e Búzios. Nós tínhamos, há 19 anos atrás, 30% de cobertura de água e 0% de cobertura de tratamento de esgoto. 19 anos se passaram, hoje nós estamos com 97% de cobertura de água, 97%, e 78% de cobertura de esgoto. Desculpe, doutor Carlos, 97% de população, 97% de área? 97% de cobertura de água na população urbana, lá dos 5 municípios. E aqui a gente está hoje para falar um pouquinho da nossa experiência com a regulação, e entendemos que a regulação é extremamente importante. Uma agência reguladora é extremamente importante, porque é na agência que vai haver a relação do contrato que foi assinado pelo poder concedente, que no caso nós são 5 municípios e o governo do Estado, e na ponta final o consumidor, né, que é o maior interessado nisso. Ao longo desses 19 anos, o contrato o contrato nosso inicialmente era de 25 anos, que é um contrato de médio e longo prazo. E quando foi desenhado esse contrato, quando foi feito esse contrato há 19 anos atrás, existia um estudo, uma realidade, e essa realidade ela vai mudando, né? A região foi crescendo e algumas alterações de contrato tiveram que ocorrer para que pudesse atender melhor a região dos lagos. E a agência reguladora tem um papel importantíssimo nisso, porque ela, através do que está previsto no contrato, das obrigações que estão no contrato, ela acaba fazendo a fiscalização e demonstrando ao poder concedente, aos 5 municípios e ao Estado, de como está acontecendo o contrato, como as metas vêm sendo acompanhadas e as possíveis alterações que possam ocorrer, como já ocorreram. Só para lembrar aqui, uma das alterações mais importantes que nós tivemos lá foi a alteração do contrato para o tempo seco. O contrato tinha metas, principalmente relativas a recolhimento recolhimento e tratamento de esgoto, que eram metas que estavam desenhadas para ocorrer num período mais para frente do contrato e que não atendia a população local, né? A população se manifestou através das ONGs, através de entidades, que a forma que o contrato estava desenhado não era interessante. A Lagoa de Araruama, principalmente por conta da Lagoa de Araruama, que era um corpo hídrico extremamente importante para a região, e ela estava atrofizada, ela estava
em termos técnicos, ela estava morrendo. Ela vivia com algas, já não havia uma qualidade de peixes, de pescado, então a indústria que não é bem a indústria, mas a comunidade pesqueira, que ali na região era uma comunidade de pesca regional, quer dizer, era uma das atividades mais importantes ali, estava perdendo o sustento deles. E, por conta disso, senhor presidente, foi feita uma alteração no contrato, em que participou o Ministério Público, foi feito um termo de ajuste de conduta, e a agência reguladora foi extremamente importante. Para quê? Para que se levantasse as obrigações da concessionária, o que o contrato previa, e se comparasse com o que estava sendo pedido pela população. E fizesse, dentro das leis do contrato, dentro do que era possível ser feito dentro do contrato, fizesse algumas alterações contratuais, de modo que pudesse atender os consumidores e de modo que o contrato também tivesse um respaldo legal por isso. Então, a agência reguladora, nesse sentido, ela é extremamente importante. Hoje, os usuários pagam 0,5% das suas contas para a agência reguladora, então é uma forma com que a agência é remunerada, 0,5% dos valores das contas, que são repassadas, só para título de informação. O ano passado, nós repassamos alguma coisa em torno de R$ 1 milhão e poucos reais, em função de taxa de regulação da Genesa. As sessões da Genesa, elas são públicas, são transmitidas. A gente mensalmente tem uma sessão ordinária, que a gente chama de sessão ordinária, onde diversos processos, hoje a gente tem mais de nesses 19 anos, nós tivemos 700 processos, mais ou menos, julgados dentro da agência reguladora, e cada sessão dessa, os processos que são abertos, os processos que são gerados lá dentro, passam, depois de passar pelas câmaras técnicas, porque a agência reguladora tem uma câmara técnica de saneamento, estou falando no caso da agência na parte de saneamento, mas acho que na parte de energia o doutor Bruno pode falar melhor aí, também tem. Nós temos uma câmara técnica, temos uma câmara de política tarifária, que a gente chama de CAPET, conhecida como CAPET. Tem a Procuradoria do Estado, que tem uma cadeira dentro da agência, tem uma posição dentro da agência que ela dá todo o subsídio legal para a agência reguladora. E depois que passa por todas essas câmaras técnicas, as obras são vistoriadas, é feito um relatório, e esse relatório vai a um conselho diretor, o CODIR, que é julgado isso, e mensalmente a gente tem essas reuniões. Então, para não me alongar demais, a Prolagos entende que a agência reguladora é um instrumento extremamente importante para o contrato. Lembramos, e a nossa ideia é que a agência reguladora é um órgão de governo, e ela não pode ser confundida com um órgão do governo. Ou seja, ela tem que ter ela tem que ter a imparcialidade, entendeu? Para que as questões sejam analisadas de forma técnica, de forma que atenda às expectativas do usuário, mas evidente que respeitando as regras de um contrato que foi pactuado. Então, nesse sentido, é o que eu posso falar, mas fico à disposição para qualquer outra informação que ache necessária. Muito obrigado, doutor Carlos Henrique. Eu já combinei, senhores deputados, com o deputado Mink, como o doutor Carlos Henrique vai ter que se ausentar às 12h30, perto de 12 horas, se não tivermos acabado a apresentação dos 4 convidados, a gente abre um parênteses aí para o doutor Carlos Henrique poder responder as perguntas dos deputados, ok? Doutor Bruno Brust, presidente da SEG.
Só pedir também desculpas, eu quando falei uma década da última legislação. Tá? Por favor. Excelentíssimo deputado, Ponte Bittencourt, demais deputados, Luiz Paulo, Gilberto, Palmares, Carlos Mink e Luiz Paulo, os meus colegas aí também saúdo meus colegas de concessionária. Eu vou tentar ser breve, até a fala do Carlos Henrique da Prolagos eu acho que facilita muito, porque muitas das coisas que eu pensava em falar, ele transmitiu com muita propriedade. Mas eu vou tentar focar na nossa experiência, deputado. Aqui no Brasil, a gente opera a SEG Rio, representa 80% da nossa atividade no nosso grupo, mas a gente também tem uma concessão em São Paulo, e de gás também. E, recentemente, o nosso grupo começou a construir uma planta, aí, saudando o deputado Carlos Mink, uma planta fotovoltaica no Piauí de 68 megawatts de potência, que deve começar a operar em agosto. A gente começa a entrar no segmento de geração. Mas a gente também tem, em outros países, também distribuição de energia elétrica, geração de energia elétrica. Mas eu queria começar parabenizando, realmente esse é um tema de vital importância, que infelizmente, né, aqui no Rio até tem um diferencial importante, mas a nível Brasil não tem sido levado muito a sério a questão da regulação. Até comentar que existem alguns países que a gente está presente, como o México, que assim, avançou tanto com a regulamentação que engessou tanto as concessionárias, que agora está num processo de desregulamentação, de tentar desregulamentar o máximo possível. Mas a questão, quando se trata de serviços públicos concedidos, a questão da regulação é fundamental, né? E aí são 3 pilares, basicamente, né? Eu concordo que a agência é um órgão de governo, mas não do governo, mas o poder concedente também tem um papel importante, porque a gente está falando de bens reversíveis, né, ao final da concessão. Então, poder ter a possibilidade de discutir com o governo a cada 5 anos, nas revisões quinquenais, a questão dos planos de investimento, né, quer dizer, os focos, né, de desenvolvimento que o Estado pensa em fazer, eu acho que isso é muito importante. Então, esses 3 pilares, poder concedente, o regulador e o concessionário, né, que executa, são os 3 pilares importantes. Quer dizer, não pode haver um desequilíbrio, né, entre essa correlação dos 3, que possa ocasionar tanto na queda do nível de serviço, mas também na capacidade de investimento da concessionária. Então, para isso, assim... Faltou o usuário. Do usuário, né? Do cliente, né? Então, em primeiro lugar, o meu primeiro comentário é assim, que eu acredito que, eu penso que os contratos de concessão, pelo menos o nosso, eu não conheço em profundidade das demais concessionárias, mas o nosso eu acho que ele é um contrato, apesar dos 20 anos transcorridos de concessão, um contrato que tem um nível razoável, né? Quer dizer, a nível das melhores práticas internacionais. Eu acho que tem um nível de subjetividade ainda, eu acho que um pouco grande. Isso não é muito bom. Quer dizer, quanto mais definições um contrato de concessão tem, menos subjetividade, eu acho que é melhor, torna mais fácil, né, o papel do regulador, né? E concordar que a questão da agência independente e técnica, né, com presença de especialistas. E aí eu entro um pouco... aqui no Rio já inicialmente tinha uma agência, né, no nosso caso, a ZEP, na criação das concessões. Posteriormente se extinguiu a ZEP, se criaram 2 agências, e muitas vezes, assim, quando surgem esses debates, surge sempre a questão, é melhor uma agência, é melhor 2 agências, 3 agências? Hoje, na Europa, eu falo porque o nosso grupo tem uma presença lá, eu também tive uma etapa que eu presidi uma empresa do nosso grupo lá fora, e hoje está indo para uma concentração. Inclusive, está tendo uma questão recentemente se criou uma agência europeia para dar diretrizes
para as diferentes agências nos diferentes países, né? Para, de certa forma, determinar assim, alguns parâmetros assim, básicos, né? Que os países teriam que seguir. Aqui no Brasil, agora, nesse momento, no nosso segmento, está se discutindo todo o processo de liberalização do setor do gás, né? Com a venda de ativos da Petrobras, precisa de uma regulação mais forte. E aí, essa questão da distribuição de gás, estão surgindo aí ideias, à semelhança da Europa, de ter um órgão de regulação nacional que dê diretrizes para as diferentes agências, né? Tem que ver, porque não pode entrar na competência do Estado, a União entrando na competência do Estado, mas existe aí realmente um gap enorme entre os estados, tanto do nível, né, do desenvolvimento das concessões. Por exemplo, hoje a gente tem um nível de cobertura que, na origem, a gente tinha 500 mil clientes, hoje a gente já está com 1 milhão de clientes. Se a gente pega o município do Rio, já tem uma cobertura de quase 80%. A nível do estado, excluindo zonas não urbanizadas, né, e rural, a gente tem uma cobertura de 20%, mas você tem, por exemplo, o estado de Minas, que não chega a 0,1%, não tem 10 mil clientes. Você tem estado no Nordeste também nesse nível. A média Brasil é 3%. Então, tem muitos estados que não fizeram, não cederam as concessões para o setor privado, e o nível de desenvolvimento, tanto da concessão em si como da regulação, também está muito atrasado. Esse é um problema no nosso segmento, né, que você tem um duplo âmbito regulatório, né, a distribuição, a regulação estadual, e no transporte, produção, a regulação nacional da ANP. A gente entende que o poder concedente, é importante que ele, junto com o concessionário, fixe as metas de investimento, a modicidade desse investimento. Ao contrário do setor de água, eletricidade, o nosso é sujeito à concorrência, né? Então, ter um nível de investimento acumulado num curto espaço de tempo pode gerar perda de competitividade, um aumento excessivo de tarifas. Então, essa modicidade é importante para manter a competitividade das tarifas, né? A busca da eficiência sempre, né? Sempre. A agência, eu acho que é importante ela entender que ela tem que cuidar não só dos clientes, né, mas também da concessionária, né, manter o equilíbrio econômico e financeiro para que a concessionária possa manter o nível de serviço e continuar expandindo. Em muitas audiências de revisão quinquenal, eu falava lá para os conselheiros da agência que ali estavam presentes representantes da concessionária, representantes do poder concedente, da agência, de clientes, mas não estavam representantes dos não clientes, aqueles que estão esperando ainda o serviço de gás. Então, a tendência é sempre, do lado do mercado, das associações de indústria e comércio, de que a concessionária faça o mínimo de investimento possível, porque aí você tem uma reversão imediata de menor tarifa. Agora, fazer o mínimo de investimento possível, você está impedindo que outros que venham a ter. Então, essa é uma discussão assim, que sempre existe, né? Então, isso é o Estado, é o regulador que tem que analisar. E esse grupo de pessoas normalmente não estão presentes. Com relação à questão da agência, o Carlos Henrique falou, as sessões se transcorrem de uma forma transparente, transmitidas pela intranet. Nós estamos agora com uma questão até judicializando em São Paulo, porque as sessões são fechadas, as atas não são divulgadas, nem para nós, nem para os clientes, né? Então, assim, de um modo geral, tem aspectos melhorados, né, no contrato de concessão. Afinal de contas, já são 20 anos, né? E eu acho que é muito válido e oportuno essa discussão, porque numa questão de concessão, eu não sei a dos demais, mas a nossa tem 20 anos, faltam 10, né? E o Estado já vem demonstrando interesse, nós temos possibilidade de prorrogar por mais 30, e nessa prorrogação se podem fazer melhorias. Eu acho que esse debate, essa discussão é muito oportuna e saudável, porque, como eu falei, quanto menos subjetividade você tiver nos contratos, melhor. Bem, a agência ela é paga pelo consumidor, né? Como já foi dito,
a gente recolhe uma taxa de regulação dentro da nossa cobrança, e é muito importante que essa taxa reverta para profissionalização da agência, da possibilidade da agência contratar consultores técnicos externos para ajudar, para ver as melhores práticas. E hoje uma questão assim que a gente vem percebendo é uma dificuldade da agência realmente conseguir, né, formar, qualificar, assim, não sei, por uma questão orçamentária. Então acho que isso é uma questão que eu queria deixar aqui, que é muito importante, porque a agência sem condição de fiscalizar, ela é ruim para o cliente, para o usuário, mas é ruim também para a concessionária. Então, eu acho que olhar um pouco para a agência é muito importante, garantir que ela tem orçamento realmente para qualificar ao máximo. Com relação a uma agência multidisciplinar, uma agência exclusiva para um determinado segmento, eu acho que as duas funcionam, os dois modelos funcionam. É lógico que se você vai para o modelo de uma única agência, você tem aí toda uma economia de escala, que você acaba tendo menor custo, você tem uma menor transferência para o cliente. Então, esse é o aspecto positivo. Por outro lado, uma agência multidisciplinar, é importante ter especialistas dentro, ter uma formação muito grande, ter pelo menos um dos conselheiros especializado em gás e energia, um em água e saneamento. As câmaras técnicas bem definidas. Então, isso é fundamental. Então, uma agência, duas, quer dizer, para a gente, no nosso caso de gás, quanto menor for o custo da agência e menor transferência para o cliente, mais competitivo eu vou ser, eu prefiro, né? Mas, hoje, eu considero que a agência, como está, ela tem um funcionamento, né, quando se compara com outras aí no Brasil, bastante razoável, né? Eu acho que tem umas questões que nós gostaríamos de aprimorar, já colocamos isso tanto para o poder concedente quanto para a agência reguladora. Por exemplo, existem obrigações no nosso contrato de concessão, mas ao contrário do setor elétrico, eu não sei das de vocês, mas não tem indicadores de nível de serviço. Então, eu poderia hoje fazer 100 mil operações de atendimento a urgências, a clientes, a obras na rua. Se eu falo em uma, a agência poderia me multar. Isso, setor elétrico, você tem percentuais que você tem que atender. Então, assim, são questões e as penalizações são meio subjetivas, né? Podem ir de advertência a uma penalização muito alta, depende realmente do entendimento, né, dos conselheiros. Tem uma questão que a gente... não é fácil, mas a gente entende que é uma coisa que poderia se pensar, não é fácil. No âmbito da agência, se a gente tem algo que... algum processo em que... embora a gente ache que a gente está com razão e a agência delibera em contrário, nos multa, a gente só pode recorrer para a mesma agência, né? Quer dizer, não tem uma segunda instância, né? Um conselho que os próprios clientes ou a concessionária pode participar. Não é fácil, repito, mas é algo que poderia se pensar aí dentro de uma questão propositiva. Eu acho que determinados aspectos, como revisões quinquenais e aspectos assim mais importantes. Eu acho que, apesar das câmaras técnicas terem que ter uma qualificação e formação, eventualmente contratar uma consultoria externa para ter uma terceira parte aí observando, eu acho que é muito importante. Ou seja, eu acho que nos últimos anos vem funcionando, já teve períodos realmente ruins de funcionamento da agência. Hoje eu acho que a agência está com 3 conselheiros, né? 2 eu acho que... um voltou, Voltou agora. Então, a preocupação realmente da qualificação das câmaras técnicas, dos conselheiros, preencher sempre as vagas da agência. E, assim, eu acho que a modernização do contrato de concessão, ela é sempre possível. Isso é um processo dinâmico, né? E não se pode esperar 30 anos para se debater. Eu acho que essa é uma questão assim, bastante importante. Não sei, eu vou parar por aqui para deixar um espaço para perguntas e fico à disposição, deputado. Muito obrigado, doutor Bruno. Palavra ao doutor Carlos Gontijo, Águas de Uturnaíba. Bom dia, presidente,
Bom dia, deputados. Bom dia a todos. Bem, em relação a... Quer dizer, eu sou Água de Uturnaíba, uma empresa do Grupo Águas do Brasil. Hoje, na verdade, nós operamos nos 3 municípios, Araruama, Saquarema e Silva Jardim. Temos cobertura de 96% em água na área urbana e 72% em esgoto. As nossas metas contratuais para esse período eram 90% água, a gente está com 96% e era 50%. Doutor Carlos, só por gentileza, um pouquinho mais perto do microfone, por causa da gravação e da TV tá, Alerj. me perdão. Então, vou até repetir ainda. Então, por Água de Uturnaíba, os municípios são Araruama, Saquarema e Silva Jardim. A nossa atuação, nós hoje temos 96% de atendimento em água, na área urbana, e 72% em atendimento em esgoto coletado, e todo o nosso esgoto coletado é tratado, 100% tratado. As nossas metas contratuais para esse período seriam 90% em água e 50% em esgoto. Isso quer dizer que a gente está 22% acima em relação ao tratamento de esgotos. Tá? Essa coisa, na verdade, se deveu, até por sermos vizinhos, nós tínhamos um grave problema lá na região. Um dos meus municípios é muito dependente da Lagoa de Araruama, e como o nosso nobre Roma disse anteriormente, a lagoa estava eutrofizada, e Araruama, principalmente, sentia muito com isso. Os imóveis, à beira da lagoa, quase que na totalidade tinha placa de ventes que as pessoas não conseguiam ficar perto. Tamanho era o odor, entendeu? E total poluição, a lagoa era... E isso fez com que, através até da agência, eu acho que isso foi um dado bastante importante, nos reuníssemos lá com os comitês de bacia, o consórcio Lago São João, a agência, inclusive o deputado Mink participou disso à época, e nós antecipamos a coleta e o tratamento de esgoto. Obras essas que estavam para serem feitas em 10 anos, nós começamos a fazer há 5 anos antes, entendeu? E isso fez com que a lagoa respondesse, e hoje a lagoa tem condições de balneabilidade. Aqueles que tiveram a oportunidade de estar lá, inclusive ver as notícias, a lagoa hoje é uma outra lagoa. Então, hoje voltou a ter os peixes, as pessoas passaram a tomar banho na lagoa, e a região voltou a respirar, na verdade, com essas coisas. Os imóveis voltaram a ter os seus preços normais, entendeu? As pessoas tiraram as placas de vendas, começaram a fazer as reformas, isso dinamizou muito. Vindo para a agência reguladora, eu acho que as coisas que os colegas falaram é de suma importância. Eu acho que ela... O que é muito bom? O primeiro é a segurança que ela dá a esse tripé. O concedente, a concessão e, obviamente, o cliente. Então, por que ela dá essa segurança? Ela traz essa segurança porque os investimentos, eles são debatidos antecipadamente, entendeu? São apresentados planilhas de custo, sempre buscando as melhores práticas, e essas práticas customizadas aos municípios, entendeu? Eu tenho lá 6 estações de tratamento de esgoto, uma diferente da outra. Cada uma está adequado àquela região. Quer dizer, e ao executá-lo, o cumprimento tanto do prazo, da parte física, né, o que foi utilizado e como foi utilizado, e da financeira são comprovados, entendeu? Então tem o técnico que está lá, tem o nosso bravo Odemar, que é o gerente da Casan e sua equipe, que vai lá fiscalizar se a obra foi feita com aquele material específico, daquele tamanho desejado, as builds, porque terminado isso, tem as comprovações com as notas fiscais, a gente tem que apresentar, por incrível que pareça, nota a nota de tudo que foi gasto numa obra. Entendeu? Se tiver 1 milhão de fornecedores, são 1 milhão de notas. Todas as coisas que foram gastas naquela obra têm que ser comprovado através de notas fiscais. E, por fim, ainda tem uma consultoria externa que tem que atestar aquelas notas para só depois nós entrarmos com esses processos na Genersa, né? Esses processos, via de regra, eles são sempre menores do que os valores desses orçamentos, quer dizer, os valores executados desses orçamentos são sempre menores do que os valores aí destinados pela EMOP, e sempre utilizando materiais de primeiríssima, com técnica de ponta, essas coisas todas. Então, eu acho que, nesse particular, a agência é muito boa, até por isso, porque ela tem lá todas as câmaras. Tem a Câmara de Saneamento, tem a Câmara de Política Econômica Tarifária, e tem lá a Procuradoria, que respalda esses processos, todos esses processos num todo, e valida e fideliza esse negócio. Outra coisa que eu acho importante é, na verdade, o que ele disse em relação aos recursos que são destinados à agência, eu concordo integralmente. Eu acho que esses recursos, através de taxa de regulação, eles têm que ser utilizados no aprimoramento e na qualificação da agência, entendeu? Seja ela através de
treinamento dos técnicos lá existentes, seja através de contratação de consultorias, mas esses recursos têm que ser para melhorar, aprimorar aquele gerenciamento e, na verdade, fazendo isso, acaba facilitando o lado da concessionária e do concedente, obviamente. Tá? Um outro ponto que eu acho que é importantíssimo nessa relação, principalmente de concessionária, no nosso caso aqui, que nós, na verdade, atuamos com diversos municípios, e isso faz com que nós tenhamos aí, no meu caso, 3 prefeitos, essas coisas. Então, eu acho que a divisão desses investimentos fica mais facilitada, porque todos se reúnem para saber o tamanho do investimento que tem e como vai fracioná-lo. Eu acho que se não tivesse um ente que fizesse essa junção, né, de todos esses prefeitos e conversasse essas coisas juntos, eu acho que teríamos um pouco mais de dificuldade na hora de dividir esses investimentos, porque o recurso é único, e você tem 3 municípios e 3, quer dizer, no meu caso, e 3 prefeitos diferentes com demandas distintas. Então, eu acho que, em relação a essa coisa, a agência torna-se um facilitador, através de, tentar saber ali quais, quer dizer, de todos os investimentos que forem elencados, conseguir ter uma curva ABC desses casos e saber quais são os mais importantes para aquele momento e quais, quer dizer, tem um tempo maior de poder esperar. Mas o que eu relacionei aqui? As câmaras técnicas eu já falei, antecipação dos investimentos. Os diálogos que tem, quer dizer, ela insere, quer dizer, a transparência também é muito importante, inclusive hoje a gente tem lá os conselheiros da Geners e tem lá o nosso vogal, que representa, que está julgando os processos, e esse vogal é o representante de todos os municípios. Então, essa coisa é difundida para todos os municípios. O vogal, na verdade, é a secretária executiva do consórcio de lá, que, na verdade, também representa os municípios. Então, eu acho que tem uma total transparência e democracia em que todas as pessoas conseguem ser ouvidas, entendeu? As audiências das revisões quinquenais, as audiências públicas, traz-se todo mundo para discutir aqueles investimentos, os investimentos são colocados lá, os custos que serão, como isso é feito na região. Isso aí faz com que as pessoas saberão o quanto aqueles investimentos que estão sendo solicitados onerará na tarifa, ou se onerará, se eles precisarão, quer dizer, se os recursos que lá estão destinados serão suficientes para suportar aqueles investimentos sem ter que colocar algum degrau, entendeu? Então, eu acho que a publicidade é algo muito bom. A segurança, como eu já disse, ao concessionário, é o poder concedente. Capacitação. As penalidades, eu concordo com o doutor Bruno, eu acho que os processos lá, na verdade, a parte de penalidade, nós temos coisas para que nós tenhamos um exemplo. Eu consigo ter um processo, ser advertido, ser até multado, às vezes, por uma reclamação de 5 clientes por falta d'água. É claro, esses clientes que tiveram um problema, dependendo do caso, se eu não conseguir cumprir aqueles prazos específicos que estão lá no contrato. Mas, a gente tem, na alta temporada, a gente está falando de quase 500 mil pessoas. Então, eu acho que realmente tinha que ter um indicador para isso. Um percentual de tanto que você vai ser multado, vai ser advertido, mas eu acho que um processo de 5 clientes em que teve problemas pontuais na alta temporada, é óbvio que o bom seria que ninguém tivesse, mas eu acho que a gente oneraria muito a tarifa para tentar sanar todos esses problemas pontuais, e que são pontuais, na alta temporada. Eu não sei se o usuário final, que é o residente, queria pagar uma tarifa 100% maior do que ele paga, para que, no Carnaval e no final de ano, não tivesse 5 processos, eu estou falando, 100 casos de problemas de falta d'água, e que nós resolvemos, na verdade, através de pipa. Então, eu acho que esses indicadores seriam muito importantes, porque, como ele disse, essa coisa das penalidades, elas não são muito bem claras de como isso vai ser ou deixar de ser. Deputado, se me permite, até em cima, essa é uma discussão muito interessante. Assim, até que ponto vale a pena ter um custo excessivo para atender 100%, não falhar nunca, ou ter um custo, digamos, menor para o cliente e ter um nível de atendimento de 99,5%, por exemplo. Essa é uma discussão muito grande. E aí essa subjetividade é uma questão que a gente fica muito
de certa forma, desprotegido. Não, e esse ponto é bastante relevante, porque, inclusive, deputado, contratualmente, o contrato me fala que eu tenho que atender, a título de turista, 42% da minha população urbana. Só que nessas épocas, no Carnaval e no Ano Novo, eu tenho 300% da minha população urbana lá. Por exemplo, quem conhece Saquarema e Itaúna, as casas lá, as pessoas alugam e tem 20 pessoas na casa, 25. Então, o município tem 80 mil pessoas, no Carnaval tem 300 mil. Em Araruama não é diferente. Tem um bloco lá, vulgarmente conhecido como Bloco das Penas, que só no bloco vai 200 mil pessoas. E eu nunca fui o bloco, então, quer dizer, o município tem quase 400 mil pessoas. Então... Isso é previsto, né? Não é uma coisa que é uma novidade. Não, então, mas eu acho que o que a gente vai ter que... A discussão é o seguinte, mas será que o residente, tipo, eu que hoje resido em Araruama, será que eu vou, como os investimentos são custeados pela tarifa, será que é justo que o residente tenha um incremento de 100% na tarifa de água dele, para que um percentual ínfimo, totalmente diferente dos percentuais que estão registrados no contrato, seja atendido na sua plenitude no Carnaval e no Ano Novo? Eu acho que essa é uma discussão que a gente vai ter que abordar. Entendeu? Então era isso. Eu acho que o Roma já traduziu a meu vizinho as coisas lá da região. Então é isso. Só uma dúvida que eu anotei aqui, os percentuais de cobertura de água e esgoto, você falou logo no início, eu não estava anotando. Eu hoje tenho 96% de cobertura da área urbana em água e 72% em cobertura de coleta e tratamento de esgoto, sendo que todo esgoto coletado é tratado. 100%. Obrigado, doutor Carlos. Passar para a doutora Silvana, comunicando aos senhores deputados que eu pessoalmente fiz contato com os 4 presidentes, né, antes de mandar o expediente convidando, né, e os 4 confirmaram e não recebemos nenhum expediente do presidente da SEDAI se desculpando pela não presença. Tá? A doutora Silvana é muito bem-vinda, a SEDAI é a nova concessionária incorporada à nossa agência de energia, mas leve lá ao presidente a estranheza do presidente da comissão pela ausência do mesmo. Tá bom? Bom dia. Bom dia, presidente. Eu queria aqui esclarecer. Bom dia aos demais deputados e aos demais presentes. Ontem à noite, eu entrei em contato, conversei com a Raquel e, realmente, o nosso presidente, o Jorge Briá, estaria aqui com vocês, e até pela importância do que a gente está aqui debatendo. O que acontece? A gente está fechando o nosso balanço e hoje é dia da reunião, eles marcaram a reunião do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Então, trago aqui as minhas desculpas dele e o cumprimento e agradecemos a vocês. Tá? Eu estou aqui hoje, venho aqui a vocês explicar o seguinte. Nós, a SEDAI, ela tem trabalhado em relação a essa questão da regulação há um período lá desde 2012, quando foi criada uma equipe de transição, nomeados pelo governador, e que todo o Estado estava, e a época em que o nosso deputado Carlos Mink era o secretário, e a gente conseguiu começar a pensar na regulação em relação à SEDAI. Né? Hoje, atuando em 64 municípios, e aqui, diferentemente dos nossos amigos aqui das outras concessionárias, a gente, como empresa pública, e como isso se daria na agência reguladora aqui do Estado do Rio. E, assim, são muitos desafios, a gente conseguiu pensar em muitas coisas, e ao longo desse período todo, fizemos diversas reuniões, e a gente conseguiu perceber, e a gente entende lá na SEDAI, a diretoria, a gestão da SEDAI entende a importância da SEDAI regulada. Né? Ela entende a importância da gente conseguir cumprir o marco regulatório, que é a 11445, que desde 2007 para cá a gente tem buscando essa universalização, buscando esse crescimento institucional diante de todo o Estado do Rio. E agora, o que acontece? Em 2015, a gente conseguiu finalizar o decreto que realmente deixou a SEDAI para ser regulado pela Genersa. De lá para cá, a gente vem construindo essa parceria, essa regulação, essa forma de como isso vai fazer,
pela grandiosidade da SEDAI e pelas todas as peculiaridades que ela tem, diferentes das outras concessionárias que lá estão reguladas, né? Então, assim, toda a fala de todos os outros concessionários aqui presentes é o mesmo que a SEDAI vem percebendo. Mas a gente sabe que, diante da dificuldade da gente conseguir implementar a regulação em todos os municípios, a gente conseguiu colocar dentro do decreto que nós teríamos 18 meses para que se definisse todas as diretrizes dessa regulação. Tá? Então, é o que vem acontecendo. Porque o que a gente conseguiu perceber? Que a SEDAI ela precisa de ter deliberações específicas, porque, como eles comentaram aqui, são instruções normativas que hoje a Genersa já possui, que elas foram direcionadas a Prolagos e a Água de Jortunaíba, que tem uma característica diferente de ser uma empresa pública. E, muitas vezes, a gente vê que essas instruções normativas, criadas anteriormente ao decreto e à regulação da SEDAI, a gente tem algumas peculiaridades que não são possíveis o atendimento da forma como elas estão redigidas. Então, assim, o que a gente vem buscando é pedir que a gente faça deliberações específicas à SEDAI, que é nessa construção que a gente tem feito, e o que a gente está conseguindo mostrar dentro desse relacionamento que a gente tem tido lá, que eles estão conseguindo entender realmente essa necessidade, né? Então, algumas coisas em alguns aspectos, a gente já tem. Bom, agora, em termos práticos, hoje, durante esse período, que é de 1 ano e meio de regulação, a SEDAI já tem mais de 100 processos regulatórios abertos. Então, a gente tem também, mensalmente, estamos todos juntos em audiências públicas, que têm transparência, junto com os conselheiros, né? Existe essa preocupação da agência em dar essa transparência, e isso é feito juntamente, todos nós temos um julgamento no mesmo dia, e os processos são mensalmente julgados, e a gente tem passado por isso. Agora, a preocupação sobre o que eles comentaram aqui, de ter uma capacitação às câmaras técnicas, e a gente entende na SEDAI que isso também é muito importante, que eles precisam ter essa capacitação, que esse recurso que é repassado a eles, que isso fique com eles de alguma forma, para que exista essa independência, essa autonomia da agência reguladora, ela é muito importante, tanto para a gente como concessionária, eu acho que, entendo que também para o próprio usuário, né, quanto mais autonomia, é mais fácil esse relacionamento. Então, assim, as questões são comuns aqui, diante do que a gente até sempre estamos conversando em relação à agência, e a gente entende isso, que precisa ter, no caso da SEDAI, a questão dos prazos, porque um exemplo de determinados investimentos que precisam ser feitos, a SEDAI tem toda a burocracia legal de uma empresa pública, né, de passar por toda a tramitação de uma licitação que é demorada. Então, os prazos não são tão rápidos, e a gente precisa ter esse entendimento desse prazo para esse cumprimento. E é o que a gente vem buscando lá. O nosso prazo dos 18 meses ainda não terminou, né? E a gente está aí caminhando sobre isso, e o que a gente está fazendo. Uma coisa importante também é que o primeiro reajuste tarifário da SEDAI, ao longo todos esses anos, já foi feito pela agência reguladora, né? E que teve as audiências públicas e que teve o poder concedente presente, e que a gente consegue mostrar essa transparência, apresentando já toda essa questão regulatória a eles. Então, assim, eu estou aqui aberta ao que vocês fazem. A gente, a questão da regulação nossa, a gente precisa compreender que não tem volta mais no Brasil que uma concessionária funcione sem uma agência reguladora. O grande desafio que a gente percebe como empresa estadual pública de saneamento em todo o Brasil, a gente precisava ter essa questão de unidade, porque cada agência reguladora em cada estado trabalha de uma forma. Elas têm critérios diferentes, e isso dificulta muito o entendimento do que a gente precisa. A gente precisava ter, pelo menos, diretrizes de como essa prestação se daria, né? Então, é o que a gente vem buscando também, pelo menos uma diretriz nacional de como as agências estaduais deveriam
ter de relacionamento com as concessionárias estaduais. Então, eu acho que isso também é um desafio para a gente conseguir esse equilíbrio, né, entre o que é a concessionária pública, o que é a agência reguladora como Estado, né, dela ter essa autonomia como Estado e não como governo, e de ter o usuário aí como o grande beneficiado desse equilíbrio. Tá? Então, acho que é isso. Obrigado, doutora Silvana. Estamos conversando aqui, o deputado Mink, o deputado Luiz Martins, o deputado Luiz Paulo. Né, a diferença não é só entre os estados, não. Aqui no Rio de Janeiro nós percebemos que a diferença é gritante entre as duas agências. Seguramente a estrutura técnica da Genersa está anos na frente da Getransp. E estamos falando de duas agências do mesmo estado. Então, esse é um debate que, inclusive, a comissão vai ter ao final, né, se advogamos novamente a unificação dessas agências com câmaras técnicas fortes. Dentro do que o presidente de Juturnaíba disse, talvez o órgão recursal seja o pleno da agência. Cada Câmara Técnica, com seus conselheiros, discutem a regulação e o recurso vai para o pleno, que seria o conjunto dos conselheiros. Não sei se ainda esse tema se já une à comissão, mas diria que vários colegas já têm demonstrado a inclinação para uma agência única. O deputado Carlos Mink, nosso relator, pedindo que, né, se alguém... Não, só porque o doutor... Não, só tem o tempo que quiser. A minha preocupação é o doutor Carlos Roma, que tem que se ausentar 12h30. Se algum outro deputado, né, durante a exposição do Mink, quiser complementar perguntas do doutor Roma, por favor, fiquem à vontade. Deputado Mink. Obrigado, presidente, Conte Bittencourt, deputados Luiz Paulo, Luiz Martins, Gilberto, recém-incorporado aqui, bem-vindo, nosso companheiro aqui, todos os nossos convidados que vieram e fizeram a exposição. Bom, vamos diretamente. Como o presidente Conte falou, essa é a sétima oitiva, então a gente está trabalhando já há muitos meses. E temos formado consensos entre nós sobre alguns pontos. Um ponto que originalmente o deputado Luiz Paulo tem batido, e ele teve hoje uma bela surpresa quando o doutor Bruno defendeu também a questão da agência única, que é uma tese que o Luiz Paulo defendeu e ganhou também, até nesse momento de penúria, né? Claro, com todos os seus setoriais técnicos, as câmaras técnicas bem definidas e tal. Essa é uma tese. Na verdade, eu tenho, ao longo do tempo, tido uma relação forte com a Águas de Juturnaíba, Prolagos, com a SEDAI, com certeza, com a SEG, de alguma forma. Então, os casos específicos, claro, sempre os deputados podem discutir. O deputado Luiz Martins perguntava para mim a velha questão do tempo seco, como é que não é, porque aí está agregado nesse dado, são coisas diferentes. Eu sou um dos que defendo que tenha, por um período determinado, e que haja um tempo de conversão. Em suma, mas isso são questões pontuais, porque o nosso ponto não é cada uma das concessionárias. O nosso ponto, como bem explicou o Conte, é como aperfeiçoar o funcionamento das agências, né? Nós, e eu queria realmente ouvi-los sobre isso, é porque nós estamos construindo consensos entre nós. Isso significará uma lei, 20 anos depois, uma mudança, né? Até porque o próprio presidente da Assembleia, os líderes, conhecem o trabalho da comissão, o presidente, e há uma expectativa de que isso se converta realmente numa lei e, portanto, num marco regulatório estadual que se pretende melhor do que o atual, né? Não vamos regredir aqui. Então, quais são os pontos que a gente tem, muito resumidamente, depois de ouvir todos esses, de alguma maneira consensuado? É claro que isso tem que ter forma, cabeça, tronco e membros, e vai haver, no futuro, quando esse projeto esteja pronto, isso vai ser apresentado e vocês também serão outra vez convidados, caso tenham interesse, aí não com a natureza da exposição de hoje, mas sugerindo e comentando o próprio texto, que também vos interessa diretamente, claro,
porque são regulados pela agência reguladora. Bem, então, o que a gente... Bom, primeiro eu já falei da agência única, que é a tese do Luiz Paulo, que ganhou aqui a comissão e agora ganhou um apoio de peso, e até com essa informação da tendência europeia. As outras questões também que foram abordadas aqui. Aumentar a independência. A gente chega à conclusão que hoje as agências não são independentes, como devem ser. E quando se fala em independência, se fala tanto a parte administrativa, a parte financeira, a parte política. E aí nós vamos para uma outra questão, que é como são escolhidos os conselheiros. Então, a gente quer aprimorar isso, né? O próprio Luiz Paulo, Conte, eu também temos batido. Hoje em dia, a oitiva é numa comissão e não no plenário. Há uma forte interferência política. Isso pode e deve ser minimizado em prol da questão técnica, sem dúvida. Podemos passar para um mandato único, talvez maior, mas isso é uma discussão que está em aberto. Isso tudo dentro da linha da independência, com todos os sentidos dessa independência, financeira, técnica, administrativa, política. Esse é um ponto. A questão das taxas, que foi levantado aqui. No início, nós vimos que outros estados tinham até taxas maiores, mas nós chegamos à conclusão aqui, pelo menos é a nossa concepção até agora, que não é necessário aumentar. E até vimos um ponto, no caso não da agência que vos regula, mas da Getrans, que os ônibus não estão na Getrans, eles são pelo Detro. Só os ônibus entrando na Getrans significaria já um aporte que seguramente ainda melhoraria, sem necessidade de aumentar o percentual, a base de arrecadação para a agência melhorar o seu serviço. Alguns pontos que eu gostaria de ouvi-los, que a gente tem ouvido os procuradores, os especialistas, e temos achado bom, que é a ideia, por exemplo, da avaliação do impacto regulatório, né? Ou seja, uma vez tendo modificações na regulação, qual é o impacto que isso vai ter na qualidade do serviço, na eficácia? É um conceito novo. Na área ambiental, há 20 anos, a gente trabalha com avaliação de impacto ambiental. Mas aqui é um conceito diferente, avaliação do impacto regulatório. Uma outra questão é a ideia de regulação por resultado. Isso vai de encontro a alguns dos temas, não exatamente com essa formulação, mas dos levantados aqui, quando se discutiu a questão das multas, etc. Ou seja, uma agência não é para ficar do lado do consumidor, do lado da empresa, do lado do governo, é para o serviço ser cada vez melhor. Então, tem que haver indicadores muito, muito claros, se a gente quer colocar na lei, de como fazer a avaliação e a regulação por resultado. Então, essa é uma tese que tem ganhado corpo aqui na comissão, depois de, claro, ouvir pessoas que sabem muito mais do que nós, que estudam há muito mais tempo, mas nos convenceram com uma série de informações. Uma outra questão também, e que isso foi muito discutido, a possibilidade de conversão de multa em investimento, para não ir para uma caixa única, obviamente não os investimentos já previstos no contrato, novos investimentos, ou antecipação de investimentos em prol do serviço e do usuário, que não vá a multa daqui, ir para uma caixa única de acolá e nada ter a ver com a melhoria do serviço, a antecipação de investimentos. Também se discutiu a questão da ouvidoria, se discutiu também, e é um ponto nosso, que a outorga, quando há, não a ampliação do tempo, uma nova licitação, que o valor obtido pela outorga também tenha que ver com investimentos na área, que haja essa ideia que o Estado arrecada com a outorga, seja para a própria agência ou para o próprio serviço, e se tiver um aporte do Estado, como nós fizemos, inclusive, no caso da Lagoa de Araruama, que isso implique, a gente fez investimentos com o FECAM, foi votado em lei da Assembleia, e a Genersa fez o cálculo econômico financeiro e determinou novos investimentos ou antecipação de investimentos. Então, que a outorga convertida também tivesse mecanismo semelhante. Depois, então, para concluir aqui, nós estamos querendo trabalhar nessa linha, né? Agências
mais fortes, menos peso político, mais recurso de multas e de outorga, impacto regulatório, avaliação por resultado, uma coisa assim muito mais objetiva, mais precisa, que não significa, obviamente, dar mole em relação à fiscalização, mas significa olhar não para a árvore, mas para a floresta, e qualidade do serviço, né? Então, a gente está trabalhando, no geral, nesta linha. E, naturalmente, gostaria de ouvi-los sobre essas questões. Claro que eu não falei de todas, cada uma dessas audiências durou 3 horas. Como já foram 6, estamos falando de mais de 20 pessoas, mais de 18 horas de tudo gravado, anotado também pelos nossos assessores. Eu fiz um resumo muito resumido dos princípios que estão até agora, que também nós nos conversamos entre nós depois das audiências, no plenário e tal. Então, até agora, nós temos ido nesta direção, inclusive com a ideia da agência única, e gostaria de ouvi-los sobre isso. Claro que eu teria muitas coisas específicas sobre cada uma das concessionárias, mas isso é uma outra audiência. Nosso ponto é a agência reguladora. Uma outra audiência nas comissões pertinentes, né? Exatamente. Deputado vice-presidente Luiz Paulo. Presidente, deputado Conte Bittencourt, senhores deputados, membros da comissão, senhores representantes das concessionárias. Deputado presidente, acho que a primeira questão, que o deputado Carlos Mink já abordou, é que a sociedade fluminense, e dentro da sociedade fluminense, o parlamento fluminense, ele desconhece os resultados das concessionárias. Por mais que se diga que tem transparência, eu duvido que entre os 70 deputados tenha um que conheça os indicadores das concessionárias. E as próprias concessionárias não conhecem os resultados das suas co-irmãs. Então, para que a gente possa ter uma proposta, deputado Carlos Mink, de análise de resultados, né, para que a gente possa chegar a ter uma regulação por resultados, eu gostaria de solicitar ao senhor presidente que pedisse às concessionárias para enviar para esta comissão os seguintes dados sintéticos. Quais são as metas de cobertura na época que celebraram o contrato de concessão? Se saneamento, água e esgoto, se gás de cobertura de unidades industriais e residenciais com fornecimento de gás. Meta de contrato. Associada à meta de contrato, o estágio que citava. Ainda há pouco, o representante da Jadu Turnaíba disse que encontrou, não disse como encontrou, só disse como está hoje em relação às metas. E o representante da Prolagos disse que tinha encontrado com 30% de cobertura de água e 0% de esgoto. Então, no contrato, as metas de cobertura e as metas de investimento a valor presente, não a valor histórico. Escolhe o mesmo índice, vamos combinar um, IGPDI, se for o melhor, ou IPCA, para a gente trabalhar com números atuais. Que alterações contratuais ocorreram alterando as metas estipuladas inicialmente, quer seja de cobertura, quer seja de investimento. E, finalmente, o estágio atual. E no estágio atual, a gente fazer algo que todos possam entender. Por exemplo, a sazonalidade da região dos lagos
quando os senhores ganharam as licitações, os senhores já conheciam. E era parte clara no próprio edital. Isso só foi feito, esta concessão, porque jamais a SEDAI deu conta de uma gestão competente na região dos Lagos, onde lá estava instalada a indústria do carro-pipa. Né? Então, tem que dizer o seguinte, tem uma cobertura de X%. Se é X% urbano e rural, porque são coisas distintas. Né? Possivelmente, a cobertura urbana é muito maior da rural. E se a gente não pode fazer uma média simples, teria que ser, para ser geral, uma média ponderada, em relação à população fixa e em relação à população flutuante. Tá? Porque aí é que a gente vai poder, no meu entendimento, fazer um tratamento estatístico para que não onere a população, entre aspas, eu não gosto desse termo, população fixa, parece que não se mexe, né? Mas da população residente em relação à população flutuante. O senhor poderia solicitar? Porque aí é que a gente vai ver os resultados, inclusive da SEDAI. Inclusive da SEDAI. Porque eu desconheço qualquer meta de cobertura da SEDAI para o futuro, nem quanto precisa investir. Claro, para a SEDAI eu não vou pedir quando a SEDAI começou com a concessão, porque isso é dado, né, do Brasil Império, né? Não com o nome de SEDAI, mas com o nome de CIT, etc, etc. Esse dado já não é mais relevante. Então, essa é a primeira questão. A segunda é sobre a agência única. Eu não tenho... Agência única. Agência única. Eu não tenho mais dúvida nenhuma, já de muito tempo, que nós temos que ter agência única. Tem um projeto de lei nessa casa há anos, que ninguém bota em pauta, tá? Que o DETRO tem que ser extinto e que as concessionárias de ônibus intermunicipal têm que estar sendo reguladas pela agência. Eu não tenho dúvida nenhuma. Pela GETRANS. Não, pela agência única. Pela agência única. Pela agência única. Hoje seria pela agência. Pela economia de escala e divide em câmaras técnicas. Bom, eu, particularmente, resolvi, nesse assunto, radicalizar. Eu não voto mais em conselheiro nenhum, já não votei agora, enquanto não fizer essa agência única, enquanto o DETRO não for extinto, enquanto as concessionárias de ônibus forem reguladas pela agência. Bom, mas tem outros 69 votos, mas pelo menos é a posição minha. Né? E, aliás, nessa votação já tiveram alguns votos nulos. Né? Nulos não, desculpe, alguns votos contrários. E abstenções também. Bom, essa é a segunda questão. Terceira questão, que é que eu sinto que as concessionárias são muito fortes dentro da agência. Muito fortes. E os usuários, muito frágeis. Então, deputado presidente e deputado relator, eu acho que há necessidade de ter alguma representação formal dos usuários na agência. Não sei se um conselheiro indicado pelos usuários, não sei se devia ter um conselho revisor das decisões de instância única na agência, né? Porque hoje, como é que é? A agência toma uma decisão, há uma primeira instância de julgamento, que deve ser lá uma Câmara Técnica, e o recurso vai para os plenos dos conselheiros. Na Câmara Técnica, não tem usuário. Nos conselheiros não tem usuário, então não cabe crivo do usuário. Porque a agência é uma função de Estado. Eu não gosto do termo do governo e de governo.
é uma função de Estado. E ela está ali para zelar por um contrato tripartite. Poder concedente, concessionário e usuário. Mas o usuário, com esse mundo diverso, não acompanha de perto as decisões e nem vota em nada. Então, eu acho que na nossa proposta, a gente tinha que incorporar. É claro, você vai dizer, mas tem o usuário produtor industrial, né? Tem o usuário comerciante e tem a grande massa dos usuários, que são os usuários domiciliares. Tanto faz sem água, esgoto, gás, energia, o esquema é o mesmo. Então, eu acho que esse é um outro ponto que eu acho absolutamente relevante. Mas tem algumas coisas que os senhores falaram, e aí a gente está discutindo regulação, que me deixaram muito preocupados. O nosso país, né, tem uma Constituição. E o artigo 1º da Constituição, ela diz que nós somos a República Federativa do Brasil. Os senhores já querem uma agência nacional para orientar as agências estaduais. Isso é exatamente o sistema que tem hoje, da República Unitária do Brasil. Só o poder central que manda, os outros dizem amém. Eu acho isso um erro absoluto. Na área de energia e gás, você já tem a Agência Nacional, né, de Petróleo, para a energia derivada do petróleo e do gás, e você tem a ANEEL para a Agência Derivada da Energia. Né? E eles têm, como agência, a preocupação da produção, até porque tem o operador nacional do sistema. Bom, agora, a área das distribuições são com os estados, ou até mesmo as pequenas gerações, que não têm nenhum peso, sob o ponto de vista do sistema, para fornecer para o sistema. Às vezes você tem uma geração de 1 megabyte e tal, e que peso tem para o operador nacional do sistema? Nenhum. Então, eu acho que não cabe essa linha de raciocínio. E no saneamento, de jeito nenhum. Quem é o poder concedente no saneamento? O município. Não, depende. Se for em cima de um sistema unicamente municipal, é do município. Se for na região metropolitana, já precisa ter o ente metropolitano por decisão do Supremo. Mas a União, de jeito nenhum. A agência, né, ela está gerindo a água que você tira do Rio Paraíba, tá certo? Porque é um rio que corta 3 estados. Mas a distribuição não tem nada a ver com a União, porque senão vai, no meu entendimento, vai verticalizar e vai ficar a estrutura mais decrépita. No caso da região dos Lagos, até vem da Lagoa de Juturnaíba, nem vem do Rio Paraíba. Não, pois é, lá não é, mas o nosso grande rio que abastece, claro, a SEDAE, tirando o Munana Laranjal, é todo Paraíba do Sul, né? A não ser os microsistemas, que nós temos, eventualmente, uma produçãozinha de água local. Então, eu acho que esse também é um aspecto que eu julgo importante para a gente não entrar por esse caminho. E, finalmente, isso tudo que estou dizendo é a minha ideia, os senhores podem comentar. Eu não sei se eu já não apresentei, mas, se não apresentei, vou fazê-lo. Posso não fazê-lo em respeito à comissão. Mas, de hoje, uma outra coisa, Mink, que eu tenho absoluta convicção, e foi também um dos motivos, não só esse, foram muitos motivos, né, que me levou a votar contra a privatização da SEDAE. Isto é uma maluquice,
Porque, olha só, Bink, você tem uma empresa gigante como é a SEDAI, que eu não sei quais são as metas de investimento, né? E se tiver, são fictícias, né? Porque não tem fluxo de caixa para tal. Eu não sei as metas de cobertura. Então, o que é que precisa? Precisa caminhar em direção à universalização, né? 100% de água, 100% de esgoto. Para isso, precisa de quê? Dinheiro. Porra, tu vai vender, imagina que tu vai vender a SEDAI que venda por 10 bilhões, chute hipotético, 3 bilhões e meio, tu paga um empréstimo. Outros 6 bilhões e meio, tu paga o serviço da dívida. Cadê o dinheiro para universalizar o sistema? Hã? Se você, em tese, teria que praticar a mesma tarifa. Onde é que está a mágica? Você vai trocar 6 por meia dúzia sem atingir meta nenhuma. Então, outorga não pode ser para o caixa do Estado. Qualquer outorga que tenha em sistema é obrigatoriamente para retornar para o nosso sistema. Senão a gente nunca vai resolver o problema do saneamento. Isso eu até mencionei, é um consenso também. Então, eu acho que essa é uma questão também de fundo, né, que o governo, né, premido aí pela sua incompetência, não consegue enxergar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Luiz Paulo. Deputado Gilberto Palmares. Presidente, eu queria fazer alguns comentários, se possível, depois ver de alguma forma abordado pelos nossos convidados. Primeiro, eu estava brincando outro dia com o deputado Luiz Paulo, que nós somos de partidos adversários, aí, inclusive do ponto de vista do papel do Estado, mas eu brinquei com ele, estou ficando preocupado, porque eu estou guardando sintonia com muitas das posições que o deputado Luiz Paulo tem defendido. Eu fui contra a privatização da SEDAI na década de 70, continuo agora. O deputado, na época, era vice-governador, defendeu a privatização, mas agora, com outras argumentações, mas é contra a privatização. Mas, nesses outros aspectos, eu acho que não tem sentido ter duas agências reguladoras. Acaba, aparentemente, com o pretexto de ter duas agências ganhando no foco que está sendo fiscalizado, você constrói duas agências que não existem na prática. Porque, para mim, as agências, infelizmente, o elemento central de qualquer agência reguladora, pelo menos no discurso, tanto do ponto de vista nacional local, é que elas devem ser independentes. Não há independência nenhuma, nem a Genersa, nem a Getransp. Não há independência nem com relação ao governo, nem há independência com relação às empresas. Eu brincava aqui uma da vez, quando estava escolhendo um membro da Getransp, e que já sabia que ia ser o presidente, a pessoa acabou de sair da direção do metrô, onde ele estava há anos, para ser o presidente da Agência Reguladora de Transporte. É piada. Como é que o mais competente, sério, conhecedor do setor, íntegro, honesto que seja cidadão, é ele achar que o ser humano é uma chave? Eu hoje defendo aqui firmemente os interesses do metrô, ou da Companhia Estadual do Gás, ou da Água de Juturnaíba, que, por sua vez, é de um grupo maior que Águas do Brasil, e amanhã estou na agência reguladora. Então, não há independência de agência reguladora, infelizmente. Não há também pela questão que é dita aqui, pela falta de profissionalismo. Não se permite condições. A Getransp, a privatização, por exemplo, das barcas ocorreu em 98, do setor de transporte, a Getransp foi criada 2 anos depois. Quer dizer, no modelo de privatização que foi apontado, estava ter uma regulação firme. Primeiro privatizou e foi fazer agência reguladora. E concurso público, uma das coisas, eu não sei quando houve concurso público para montar quadro técnico da Genersa, pode ser que tenha havido. Na Getransp, nós sabemos que não houve até hoje. Quem faz a fiscalização na barca são funcionários antigos, cedidos pela Rio Trilho, que ao longo do tempo pegaram a experiência. Então, eu, por exemplo, eu acho muito mais razoável ter uma agência só, que tenha as câmaras técnicas efetivamente especializadas nas áreas, mas há também nos contratos de concessão coisas que são comuns, independente do serviço, do que ter uma agência totalmente
fragilizada. A segunda coisa, concordando também com o deputado Luiz Paulo, do PSDB, nós na CPI das Barcas vimos aqui pessoas da academia, eu achei interessante uma vez ver alguém, acho que é a Universidade Federal do Rio, que comparando com outros países, falou, em outros países na área de transporte, a presença do usuário de transporte no processo ela é forte. Ela é forte, inclusive, isso é a academia dizendo, na discussão ali de quando vai aumentar a tarifa. Aqui é presença de usuário nenhum. E aí todo mundo se dá o direito de falar pelo usuário, a empresa fala pelo usuário. E aí resvala para uma coisa perigosa. Eu vi, não sei se foi da fala de algum dos replantes, dizer, não, mas a região dos lagos, durante o ano, tem um morador residente, informalmente, cresce 4, 5 vezes, aí ele já se julga de fazer um discurso. Talvez seria melhor ser menos flexível no indicador, menos rigoroso, para não aumentar tanto a tarifa, porque a tarifa onera o que está lá permanentemente. Mas quem diz que a única questão de interesse para a população local é a tarifa de esgoto ou de gás? Também para a região dos lagos, a enormidade de pessoas que vão para lá no verão tem um peso gigantesco na economia. Às vezes o indicador não pode ser frouxo, exatamente porque alguém alugou uma casa, tira uma renda importante durante o período da estação e a pessoa que alugou, de repente, não volta do ano seguinte porque não é bem atendida em água. Então, o buraco é mais embaixo, eu acho que a gente tem que ter cautela quando for argumentar, se pretendendo colocar no direito do usuário, cada um de nós no seu quadrado. É legítimo que as pessoas defendam o direito da concessionária da empresa. O usuário é uma questão que, no novo modelo de agência reguladora, eu também concordo com o que falaram aqui os companheiros que já estão na agência há um tempão, tem que ser melhor privilegiado, melhor colocado, ter mais peso nesse processo. Por último, senhor presidente, eu sou radicalmente contra esse papo, Mick, de a agência foi multada, aí você transforma em investimento. Aí é que é desmoralizar. Eu acho que fiscalização foi multada, tem que ser multada, tem que pagar a multa. Aí gera esse negócio da Anatel, 20 milhões de reais de multa da Anatel, e o pessoal agora está querendo discutir de transformar em investimento. E curioso, parte desses 20 milhões é multa porque é investimento que devia ser feito não foi feito. Ela foi multada porque não fez investimento, porque agora eu vou aceitar transformar a multa em investimento. Então, eu acho que se é multa, para não desmoralizar a multa como instrumento de fiscalização, a multa é multa. Teve lá, tem a instância de recurso, o pleno e coisa tal, convalidou a multa tem que vir para se somar com a tarifa de regulação para fortalecer a agência, mas não acho que deva ter esse tipo de entendimento. E última, uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho, que eu gostaria um pouco, de repente, que a Silvana da SEDAI, em algum momento, falasse. Você tem municípios que têm muito manancial de água, que são ricos em água, então tem mais facilidade. Tem município que não tem água nenhuma, até por isso o sistema não pode nunca ser totalmente municipalizado. Você tem empresa, que eu queria saber como é que as empresas se colocam do ponto de vista da coleta da água. Elas compram água de alguém, ou cada um nas suas áreas, Prolago, água de Junaíba, porque Niterói, eu sei que compra água da SEDAI, e chega sempre aqui denúncia que compra a preço de pai para filho. Se é verdade, é mentira, eu não sei. Então, especificamente, como não está aqui em Niterói, o deputado Conte já explicou que as municipalizadas não são alcançadas pela Genersa, eu gostaria que se falasse um pouco sobre essa relação SEDAI, Águas de Niterói, que pertence ao grupo Águas do Brasil. Como é que é essa questão da venda? É uma relação de uma empresa para outra. Como é que é feita a tarifa? Por último, uma pergunta sobre tarifa. E aí, suspeito que eu vou me referenciar no Globo, que publicou um gráfico que disse que a fonte para esse gráfico foi Águas de Juturnaíba e Prolagos. E aí, lá, a tarifa da Prolagos não é maior, não. É muito maior do que a da SEDAI. Aí alguém diz, não, mas é muito maior porque eles estão olhando só água e tem esgoto. Aí você multiplica por 2 para acrescentar o esgoto, a tarifa da Prolagos, informada no Jornal o Globo, continua sendo muito maior que a da SEDAI. Então, queria que explicasse um pouco, pode ter especificidade geográfica da região, maior dificuldade, mas há um fato, mesmo você colocando 1 mais 1, que é a água mais o esgoto, é muito grande a diferença da tarifa praticada pela Prolagos da tarifa praticada pela SEDAI. Por último, da SEG, é só uma curiosidade. O deputado
Luiz Martins, falou, não, você está equivocado. Existe uma SEG só, tem uma SEG da capital, uma SEG do interior? Duas SEG, SEG Rio. São duas SEG. Eu queria que, de repente, falasse um pouquinho sobre isso. E é isso, senhor presidente. Eu agradeço ter a oportunidade de falar e já expliquei a Vossa Excelência, eu peço mesmo. Sei que Vossa Excelência vai ter que se ausentar por um problema familiar. Bem, eu vou passar para o doutor Carlos Roma e deixá-lo à vontade, então logo acabe a sua intervenção, o senhor possa se ausentar. Ok. Ouvindo as considerações todas que foram feitas, a grande maioria do que foi falado aqui vem de encontro ao que a gente pensa. Então, eu não tenho nenhum tipo de comentário adverso. Mas é importante, mesmo quando concorda, dizendo no microfone, quando a gente vai fazer o relatório, a gente vai dizer que ouviu e que tem a concordância. Perfeito. Também. É bom porque reforça aqui algumas teses da comissão. Então vou passar aqui pelo que eu anotei, que foi falado. Regulação por resultado. Nós entendemos que isso é a forma mais moderna hoje de regular uma companhia. Por exemplo, no assunto perdas. Hoje em dia você fala em perdas em percentual de água. Perdeu 12%, 18%, 30%, 40%. Em relação ao quê? Em relação a quantas economias? Em relação à área urbana? E aí se tem a gente tem a tendência de fazer uma comparação, por exemplo, SEDAI perde, desculpa, eu não sei o índice de perdas da SEDAI, 35%, 40%, a Prolagos perde 28%, tem um índice de perda de 28%. Não são coisas comparáveis, são coisas completamente distintas. E, efetivamente, hoje em dia, existem mecanismos mais modernos que você vai avaliar o índice de perda por metro cúbico, efetivamente, o que você está perdendo, efetivamente, por metro cúbico, pelo número de ligações. Quer dizer, então, essa é uma questão que, inclusive, hoje dentro da agência está se falando. E o cerne de tudo que a gente falou até agora está no seguinte: a agência reguladora é uma agência para quê? Para regular um contrato. Muitas das questões estão lá no contrato. É ali que precisa ser modificado. Ou seja, a questão do usuário, concordo plenamente que o usuário tem que ter uma cadeira, tem que ter uma voz, tem que ter uma forma de se expressar. Mas as metas que foram dadas no contrato de concessão, foi dado na época que foi feita uma licitação, houve o interesse do poder concedente, que criou lá as metas, ofereceu isso para o mercado, para as empresas que estivessem aqui, oferecessem um preço e cumprissem aquelas metas. E as metas, ao longo do tempo, o contrato vai se passando, o tempo vai passando, precisa ser modernizado. Para isso as questões de revisão quinquenal são muito importantes. E, evidentemente, que essas questões, deputado, de revisão quinquenal, o deputado Min, que acompanhou isso um pouco mais de perto, lá na região dos Lagos, houve uma participação da população muito forte. Muito forte. Muito forte. De fazer uma mudança do contrato, como o deputado Luiz Paulo nos pede aqui, e nós mandaremos, para quê? Para que atendesse os interesses daquela coletividade, dos pescadores, da região dos lagos, das ONGs, principalmente as que estavam preocupadas com a condição da Lagoa de Araruama. Então, nós também acreditamos que é importante ter a participação do usuário. Como fazer isso? É uma questão que precisa ser discutida, de como é que ele vai ter assento, como é que ele vai ter voz, mas precisa ter voz mesmo. Porque, além de tudo, e é uma coisa que o deputado Gilberto Palmares falou agora, questão da tarifa. Como é que é feita a tarifa no contrato da Prolagos? A tarifa é feita através dos investimentos que estão sendo feitos dentro da concessão. Então, tudo que foi feito, e eu trazendo em dinheiro de hoje, deputado, nós investimos em 19 anos, quando eu digo nós, a Prolagos, porque a Prolagos passou por 3 controladores, está no 3º controlador,
Mas a Prolagos, em 19 anos, investiu em dinheiro de hoje algo em torno de 1,2 bilhões de reais. E esse investimento é o que reflete a tarifa. Não tem subsídio. Não teve subsídio do Estado, não teve subsídio do município, a não ser agora há pouco tempo que o FECAM aprovou, através de uma lei aqui dessa casa, para que a gente fizesse algumas obras que não estavam previstas no caderno de encargos e que isso não recaísse sobre a tarifa. Mesma coisa com o ICMS verde, que também Então, fora isso, todos os investimentos são bancados pela tarifa. Então, quando a gente fala assim, olha, e o deputado Gilberto Palmares falou assim, vocês já sabiam que na região dos lagos tinha esse aumento, essa sazonalidade. Realmente sabia, mas... E aí no contrato estava definido, lá como o doutor Gontijo falou aqui, que o atendimento, à época do contrato, era para atender, no nosso caso, até 80% da população residente. Então, se até 80%... 80% a mais. 80% a mais, perdão. Na época de temporada, para atender até 80% a mais da população residente. Então, essa era a especificação, deputado, para a região dos lagos. Hoje, a região dos lagos, lá na minha região, são 450 mil, vamos arredondar para 500 mil pessoas. 80% de 500 mil pessoas é atender até 900 mil pessoas. São 900 mil pessoas. Nós temos na região 1,5 milhão. Às vezes 2 milhões em épocas... Não, agora a economia não está permitindo, mas 1,5 milhão de pessoas. A grande pergunta que fica... O que fazemos com a obrigação contratual, que atender até 800 mil pessoas, e esse gap de pessoas, essas 700 mil pessoas? Como faz isso? É possível atender isso. Basta fazer mais investimentos, que não estão previstos no contrato. Mas vamos fazer. E é isso que precisa ser discutido pela sociedade. Esses investimentos custam mais... Eu não quero dar números assim, mas ordem de grandeza, mas 200 milhões, por exemplo, em investimento em adutora para atender um mês. É importante para a região? Nós temos cerca de 1% de reclamação de falta de água na região dos lagos nessa época do ano. Se olhar esse número, até que está legal, né? 99%, mas para esse 1%, eu sei o que é isso, porque a gente ouve isso lá. Eu ando na região dos lagos. Eu vivo lá na região dos lagos. Esse 1% que não tem água é aquele cara que fica indignado. E aí a gente tem que falar, o contrato de concessão precisa ser melhorado, precisa ter um instrumento. E a agência reguladora acho que é um 1% de 1 milhão são 10 mil pessoas reclamando. Não, exatamente. Então, eu sei o que é isso, porque quando a gente fala em 1%, tem uma coisa... Quando eu ouço o número de reclamações lá, de ouvidoria, é um número que incomoda a gente. Mas então precisa efetivamente... Então eu acho que o cerne da questão, senhores, está muito mais no contrato e ter uma agência forte para efetivamente regular, porque às vezes a gente fala algumas coisas e pode ser mal interpretado, mas a agência reguladora é uma agência que está ali para regular a relação de um contrato, do que o contratado, no caso a concessionária, se obrigou a fazer e tem que cobrar mesmo, e tem que ser levado a sério isso, com perdas, com investimentos, e nós não temos absolutamente nada a falar. E tomar cuidado para não ter que cobrar expectativa de alguém que queira alguma coisa que esteja fora do contrato. Nós entendemos, tanto é que para isso, o deputado Mink falou a respeito do tempo seco, não é obrigação da concessionária hoje fazer obra de rede separadora. O que é a rede separadora? Não quero ser muito alongar nesse... Mas é uma rede dedicada à coleta de esgoto, somente. Lá na região dos lagos, por questões de investimentos, por questões que, à época, o poder concedente entendeu que não teria dinheiro suficiente para fazer rede separadora, aceitou que fizesse a coleta do esgoto onde já era feito, onde o esgoto já era depositado.
Então, qual era a ideia principal? Não vamos deixar que esse esgoto chegue nos corpos hídricos, que chegue na Lagoa de Araruama, que chegue na Praia de Búzios. Inclusive, eu tenho um ofício para responder para o deputado Mink sobre esse assunto. Isso sim tem que ser efetivamente cobrado, e cobrado firme. Porém, os investimentos são investimentos caros que com certeza irão refletir na tarifa de esgoto. Mas, de uma forma geral, regulação por resultado, concordamos com isso, existem formas hoje mais modernas e a agência tem que se modernizar nesse sentido, no sentido de utilizar melhores índices e trabalhar com índices, que é feito isso no mundo todo. Conversão de multa por investimentos, eu discordo um pouco do deputado Gilberto Palmares, porque o que foi falado pelo deputado Minco, eu concordo. A multa é para ser aplicada em investimentos não previstos. Não é realmente não tem menor cabimento aplicar em investimentos previstos. Isso aí daí seria um perdão. Exatamente. Multa, perdão. Então, em investimentos não previstos. Não foram previstos por algum motivo, problema concessionário, por uma coisa ou outra. Não foi feito, é multado, tem que ser. Então, eu concordo com isso. A outorga é uma coisa que já passou, nós já pagamos a outorga, lá na região dos lagos não tem, então foi dado para os 5 municípios, e respondendo ao deputado Gilberto Palmares... Mas a lei nova vai ser daqui para frente Oi? também. A lei nova que a gente vai fazer é daqui para frente. Sim, A sim. outorga, por exemplo. Perfeito, não há problema nenhum. Só que existe um contrato hoje que não está prevendo uma outorga, mas sem nenhum problema da gente sentar e entender isso daí. A outorga de água é importante, a gente usa o mesmo termo, mas a Prolagos hoje paga, sim, para a retirada de água da Lagoa de Juturnaíba. A água que é retirada é paga uma taxa de recursos hídricos, é pago, sim, diferente do que acontece com a questão de outras concessionárias, mas lá tem um valor, que isso é visto. Resultados da concessionária, deputado, absolutamente, não temos nem que falar qualquer coisa ao contrário. Tem que ser apresentados, e eles estão apresentados, só para uma questão de justiça até com a própria agência. Isso é apresentado na agência, como estava o contrato, como o índice de cobertura, porque isso era uma premissa do contrato. As metas onde queríamos chegar também estão lá, não há problema nenhum da gente enviar isso para vocês também. Metas de investimento, a mesma coisa. As alterações contratuais, é a agência, sim, que eu acho que é o melhor instrumento para que faça isso, e quanto mais ela tiver aparelhada no sentido de quadro técnico de boa qualidade, condições de... Até hoje, as nossas revisões, nós estamos indo para a 4ª revisão quinquenal, a partir de 2018, todas elas foram acompanhadas por uma auditoria externa, no caso a Fundação Getúlio Vargas, o Instituto, a UF, quer dizer, várias outras. Então, acho que é importante isso. Tá? E questão, finalmente, respondendo a questão da tarifa de água que foi publicada no Globo. A questão da tarifa de água que foi publicada no Globo, é importante a gente dizer o seguinte: na Prolagos não existe uma tarifa de água e uma tarifa de esgoto. É uma única tarifa. A tarifa de água subsidia a tarifa de esgoto. Ou seja, então, na SEDAI e em outras concessionárias tem o valor de água e o valor de esgoto. Então, teria que juntar as duas tarifas para comparar com a da Prolagos. E não fez, ele pegou a tarifa da água da SEDAI e não juntou com a tarifa de esgoto e comparou com uma tarifa que é a nossa, junto água e esgoto. Vai dar diferença, evidente, mas que somar as duas não vai ter essa questão. Isso, na época, nós falamos com o Globo não conseguiu, talvez, entender a forma com que a gente falou. Então, de uma forma geral, nós da Prolagos, nós do Grupo Aegea, comungamos com a grande maioria das questões que foram colocadas aqui, apenas chamando a atenção que muitas das questões que têm que ser resolvidas é lá no contrato e talvez a agência seja o melhor instrumento para isso. Muito obrigado, doutor Carlos. Doutor Bruno. Bem, eu vou fazer algumas observações, quer dizer, mas, de modo geral,
eu acho que todos estamos em linha. Com relação ao que o deputado Mink comentou, acho que tudo de acordo. A questão da ouvidoria forte, hoje a gente tem trabalhado muito em questões de mediação no Tribunal de Justiça, e a gente tem insistido muito que a agência deveria ter uma formação em mediação para que isso nem chegasse na Justiça, porque a gente consegue fazer 100% de mediação na Justiça. A gente poderia estar fazendo lá dentro da agência e não estar aí lotando aí as mesas do Tribunal de Justiça. Então, nessa nova regulamentação, acho que ter uma função de mediação da agência e formação para isso é muito importante, né? Um outro aspecto que é nocivo para o Estado e também para a concessionária. A questão, existe uma obrigatoriedade que a gente tem que atender um cliente. E um cliente que quanto mais fraudador, está sempre fraudando, não sei, algum tipo, e no final isso quem paga é o conjunto todo. Não sei como isso pode ser feito, mas dentro dessa regulação, ver alguma coisa nesse sentido. A questão do resultado para avaliação, conversão em multa, estamos de acordo, quer dizer, desde que seja um investimento que não esteja lá, para que isso não vá para o benefício dos próprios clientes. Questão de representatividade dos clientes, isso acaba, assim, os grandes clientes sendo mais participativos e o pequeno não. Não temos nenhum problema de o cliente ter uma participação, mas a gente gostaria também de um representante das concessionárias também, digamos, nesse órgão revisor, e em São Paulo isso ocorre, da mesma forma que a conversão para investimento ocorre. Outorga, nós defendemos, o nosso grupo defende que licitações não devem priorizar a obtenção de recursos, e sim da qualidade dos serviços, da garantia dos investimentos. Deve ter um equilíbrio. Recursos para o Estado, pela outorga, que é um direito dele, mas também, quer dizer, o modelo de quem vai ganhar tem que ser um modelo misto, não é quem oferece melhor preço, é quem oferece melhor preço e quem oferece maior compromisso de investimentos, maior qualidade de serviço. A agência única, eu acho que por questão de economicidade é uma coisa que pode funcionar. Agora, para funcionar uma agência multidisciplinar, tem que ter câmaras técnicas fortes. Os conselheiros, por exemplo, lá em São Paulo é multidisciplinar. Então, cada conselheiro ele é especializado em alguma coisa. Então, um conselheiro teria uma certa especialização na parte de saneamento, outro na área de gás, porque senão acaba se perdendo. Eu acho que é uma questão que pode funcionar. Em suma, o resto somos todos aí, eu acho que a gente está muito em linha com relação a essa questão toda, né? Muito obrigado, doutor Bruno. Doutor Carlos Gontijo. Doutor Carlos Roma, por gentileza, muito obrigado. Sabemos que é o teu horário. Muito obrigado. A comissão também está à disposição. Bem, assim como meus colegas, eu também estou bastante alinhado aí com a posição dos deputados, com algumas coisas. Deputado Mink, eu concordo em gênero grau em relação à independência. As câmaras técnicas têm que ser independentes, têm que ser técnicos robustos, conhecedores mesmo daquele assunto. Em relação à taxa de regulação, multa e outorga, quer dizer, eu volto, a taxa de regulação, reitero que eu acho que ela tinha que ser integralmente destinada, essa taxa, no aperfeiçoamento desses técnicos, ou a título de cursos dos técnicos, ou então a título de consultoria para que eles se aperfeiçoassem. Em relação às multas aí que o deputado Gilberto Palmares colocou, eu, nesse ponto, discordo deles. Eu acho que quando você transforma a multa em investimento, ganha os clientes, e quando você paga a multa, ganha só o concedente. Então, eu acho que quando você transforma a multa em investimento, obviamente, esse investimento não é remunerado pela concessionária, quer dizer, a concessionária não vai jogar para dentro do seu estudo de reequilíbrio esse valor que foi investido. Novos investimentos. Então, quem ganha com isso são os clientes, que eu acho que é mais justo, e não um poder concedente só, unicamente. Sabe-se lá o que ele vai fazer com esse recurso. Então, eu acho que, dessa forma, tem-se a certeza que vai ser reinvestido nisso. A mesma coisa a outorga. Entendeu? Então, eu comungo também desse mesmo ponto. Em relação aos indicadores de performance para as agências, eu acho que isso aí está mais do que na hora, não tem como ser diferente. Indicadores de performance claros, bem estipulados, dados, inclusive, ousados, para que façam com que nós, a cada ano, melhoremos as nossas performances. Entendeu? E eu acho que até também bonificando, de alguma forma, aqueles que se sobressaírem
muito bem em relação a esses indicadores de alguma forma. Bem, outorga, ouvidoria, concordo plenamente com o doutor Bruno. Eu acho que, realmente, essa questão da mediação é algo importantíssimo. Nós iríamos resolver os problemas com muito mais brevidade, a custo menor. Mas o que nós falamos? Quer dizer, o resultado dos indicadores de performance, as metas, os dados que o deputado Luiz Paulo nos pediu, eu posso garantir, aí, sem medo de errar, que 95% deles tem no site da Genersa, eles são públicos, mas com imenso prazer nós mandaremos. Ele perguntou também em relação à nossa cobertura, eu realmente não citei. Quando nós assumimos lá, cobertura de água era algo em torno de 38%, e esgoto era 0,7%. Tá. Mas o que eu posso citar? As multas, eu acho que basicamente... eu vou, até como representante do grupo, até esclarecer. Niterói, realmente, agora estou falando de Águas de Niterói. Niterói é uma cidade que... O nome Niterói parece que é referente a não ter água, né? E Niterói não tem estação de tratamento de água, tá? Como as nossas concessões, estou falando do Prolagos, Tornaíba e a SEDAI. Então, ele compra a água realmente da SEDAI. E o preço não é um preço camarada módico, não. É um preço até bastante razoável, visto o custo de produção de água, que nós sabemos qual é. Então, era isso. Obrigado, doutor Carlos. Doutora Silvana. O que a gente... Sobre a ouvidoria, eu gostaria de falar que eu também concordo plenamente a necessidade da gente ter uma questão de mediação. Lá com a SEDAI, com a ouvidoria da agência, a gente tem feito reuniões quinzenais para que a gente consiga ter um entendimento do que a agência precisa nesse atendimento ao usuário. E a gente até tem conseguido bons resultados, mas ainda não é o suficiente. Essa semana mesmo tivemos um exemplo de uma situação que, se nós tivéssemos uma mediação, nós resolveríamos. Então, eu acho isso de muita importância, realmente, para que seja incluído aí no projeto. E um esclarecimento, eu acho que só pelo que eu percebi aqui, o que acontece? Hoje, na Genersa, as câmaras técnicas, elas não têm um poder de decisão. Eu acho que, assim, hoje, e eu acho que deveria ser, essa decisão ela é feita pelo colegiado já. Essas reuniões públicas que a gente tem de julgamentos mensais, elas são para isso. O que fica definido entre as câmaras técnicas e a Procuradoria é o que é julgado nesse julgamento mensal, né? E, então, a gente tem a necessidade, realmente, talvez, de uma segunda instância dentro da própria agência, porque, e no caso de uma união, aí, de uma agência única, esse fortalecimento das câmaras é de suma importância. Senão, todo esse trabalho que está sendo construído, isso vai se perder, né? E vai ser bastante lamentável isso, porque os conselheiros, eles precisam ter uma determinação entre eles de quem seria o que vai falar sobre se for sobre saneamento, se for sobre o gás e a parte elétrica, se vocês juntarem, e até da Getransp lá com a questão do pessoal do ônibus, né? Então, assim, isso é de fundamental importância. A SEDAI também concorda com isso, são assuntos que a gente vem lidando. A questão da multa e o critério dessa multa, se dentro desse projeto isso poderia ser pontuado, não para engessar, que eu acho que na fala do deputado Luiz Paulo, ele está coberto de razão. A ideia do que a gente pensou como empresa estadual não era criar uma empresa federal e nem engessar isso, não, porque a gente entende realmente que cada estado deveria ter a sua autonomia. O que a gente queria eram diretrizes, porque para que não ficassem assim, sendo multado por um mínimo de um usuário ou por um investimento que não foi feito e, de repente, uma multa até de um usuário ser maior do que de um investimento que não foi feito ou de alguma coisa que a gente não conseguiu cumprir, né? Então, eu acho que essa reversão ao local da onde está ocorrendo esse problema e por condição de que foi multado, eu também acho importante, não do que estivesse programado, porque para que a gente pudesse aproveitar ali dentro daquele ambiente, ou até de conscientização ou da população, ou até da própria concessionária, da necessidade de melhoria naquela multa, naquele setor. Então, eu também concordo com isso e com
com essa visão. Em relação aos documentos que foram solicitados, gostaria, presidente, que o senhor encaminhasse ao nosso Vamos presidente, tá? Que com certeza nós mandaremos todas as questões. Então, assim, de modo geral, eu acho que a gente tem... Eu fico muito feliz também de estar participando, porque, como o deputado Carlos Mink sabe, estou à frente disso há pelo menos há mais de 5 anos ou 6, a gente tentando implantar essa questão regulatória dentro do nosso Estado. É uma questão de fundamental importância, e esse fortalecimento da agência, eu acho que é importante para todos nós aqui da nossa região. Eu me lembro, em 2012, quando estávamos fazendo um contrato monstruoso com o BID, Isso. a gente até estipulou um valor Exatamente. para a SEDAI se preparar Exatamente. para ser regulada e um valor para a Genersa se Genersa preparar para regular Exatamente. a SEDAI. Isso foi em 2012. Isso. Agora, é bom que se diga, não você, Sim. que havia sempre uma forte reação corporativa quando se falava de regular a SEDAI, mas isso é uma outra discussão. Mas hoje não. Hoje não. Hoje não. A Hoje gestão, não, porque está até vencida a questão. né? Exatamente, está vencida, e a gestão, a própria agência, em todas as audiências, eu acho que os nossos amigos aqui de outras concessionárias podem até afirmar isso, e em todo o tempo o próprio presidente da agência, ele fala de todo o empenho que a SEDAI tem tido para que a gente possa seguir nessa regulação. Doutora Silvana, eu quero agradecer. O Mink, o deputado Mink, o que está sendo extremamente importante nessa oitiva, que é a nossa 7ª, esqueci, temos mais 3, porque não fizemos ainda com as 2 concessionárias de estradas, né, a rota para Friburgo e a Lagos, né, a Via Lagos. Né? Tem mais 2 concessionárias, temos que convidar. Mas questões que já começam a convergir, deputado Mink, né? A questão da visão clara de que a agência tem que se fortalecer para ser um órgão de Estado, de fato, não ser um órgão dependente do governo. Segundo, a regulação por resultado. Isso também está mais do que claro em tudo que ouvimos aqui, desde o professor Guerra. A nova regulação é por resultado, por meta, não tem outra forma de se atender bem o usuário que não seja pela regulação do resultado. Bom, hoje aqui o que falamos aí, o doutor Bruno, a mediação. Nós já tínhamos tratado de ouvidoria, mas o senhor traz aí essa... Vamos essa incorporar, questão da com certeza. fundamental, é uma contribuição aqui importante. Aliás, uma para o nova nosso tendência trabalho. do direito, até para desafogar os tribunais. Exatamente. A agência única está tomando corpo aqui na comissão, não sei qual vai Cada ser... dia mais forte. Qual vai ser a reação de plenário, mas está tomando corpo na comissão, qualificar as câmaras técnicas. Essa questão também, Mink, da Câmara Técnica ser instância decisória e, de repente, garantir na Câmara Técnica um assento do representante de usuários e das concessionárias e deixar como órgão recursal o pleno do colegiado, talvez possa ser uma análise nossa aqui na redação. Fortalece as Tem que câmaras ter uma técnicas, instância recursal, outra. que seria o colegiado da futura agência, né? Enfim, eu acho que nós estamos aí criando aqui uma convergência de todos os debates que temos tido aqui. Eu acho que a comissão vai poder apresentar aí uma bela contribuição na modernização das agências reguladoras para o Rio de Janeiro. Quero agradecer ao doutor Bruno, ao doutor Carlos, à doutora Silvana, a presença de todos vocês. Permite só, Pois não? Não, só, Doutora deputado, Silvana com o deputado também. Mink, só saio daqui muito satisfeito, né, da oportunidade e de ver que foi muito produtivo e, assim, eu acho que o caminho é esse. Eu acho que desejo aí toda a sorte aí que esse trabalho venha aí a se consolidar no plenário e que seja aprovado. Vamos trabalhar fortemente nessa direção. Seguramente, cada audiência está agregando aqui um valor, uma informação para os nossos colegas aqui do corpo técnico dos mandatos e para os deputados. Doutora Silvana, parece que iria fazer uma consideraçãozinha final. Só para agradecer mais uma vez e estamos lá à disposição. Tá? O que vocês precisarem é só comandar, tá bom? Muito obrigado, doutor Carlos. Muito obrigado. Boa tarde. Está encerrado aqui a nossa oitiva.